6. Então, ele foi para o lado e acelerou o barco, e ele e seus anfitriões, dispostos em esplendor, foram conversar com os habitantes do paraíso, indagando, entre outras coisas, a causa de tão grande alegria entre o povo. 7. E uma das pessoas, desprotegida, disse, eis que é bom que nos regozijemos. Deus, o Filho de Jeová, inspirou uma nova ancoragem mortal. Ele levou Columbo, através do oceano, e mostrou-lhe um novo país, onde apenas o grande Espírito, Jeová, é adorado. 8. O capitão do barco de bombeiros descobriu assim um dos planos de Deus para redimir o mundo, mas o capitão não revelou sua alegria, embora, atualmente, ele e seus anfitriões subissem a bordo e partissem, apressando-se para Epsendi, o paraíso de Luiemong, o falso Cristo. 9. No dia em que Luiemong soube desse assunto, ele enviou um navio de guerra com 7 milhões de anjos em guerra para provocar um motim entre os mortais nos países para os quais Columbo navegou. 10. E, por inspiração, os anjos guerreiros do Luiemong colocaram os governantes da Espanha contra Columbo e o colocaram na prisão, quebrando assim a cadeia de inspiração entre Columbo e o trono de Deus. 11. Enquanto isso, os anjos do Luiemong se apressavam em fazer com que navios mortais e comandantes de sua própria espécie atravessassem o oceano para os países que Columbo descobrira. 12. Assim, os adoradores mortais de Luiemong cruzaram para Guatama e, com eles, Luiemong desembarcou e estacionou em Guatama 1 milhão de guerreiros anjos, trabalhadores jurados ao falso Cristo, para estabelecê-lo nessas grandes terras. 13. Quando Deus viu como o mal já havia se enraizado nesses países, eis que ele estava duplamente decidido a obedecer aos mandamentos de Jeová, com relação às inquisições, nas quais Jeová havia dito. 14. Sofra Luiemong para realizar as inquisições, para matar quem quiser, pois acontecerá que os espíritos daqueles que ele mata em Roma e Veneza e Nápoles e todas as outras cidades e países permanecerá em seus lugares com vingança em suas almas, e chegará o tempo em que retirarás as tuas hostes anjos protetoras dessas cidades, e eis que esses anjos de vingança surgirão e visitarão sua ira contra esse falso Deus e seus reinos. 15. Então, Deus foi forte na resolução de deixar o mal seguir seu curso, e, assim, em todos os países onde o falso Cristo havia afligido os mortais, Deus retirou suas hostes protetoras, deixando esses países e céus seguir seu curso. 16. E aconteceu que os anjos da vingança saíram para a batalha, combater outros anjos e obcecar os mortais na batalha também, e todos contra o falso Cristo. 17. Assim foi aberta a porta para a divisão nas doutrinas do Luiemong, que deveria derrotar toda a derrubada da Trindade, e do Espírito Santo, e também do Luiemong, sob seu nome falso. 18. Assim a guerra recomeçou na terra, e nos céus do Luiemong, sobre si mesmo e suas doutrinas. 19. Para piorar a situação, ele estabeleceu emissários de anjos em seu reino terrestre, em Roma, para inspirar os papas a fazer com que os mortais sejam açoitados, presos e mortos por heresia, e essas coisas foram feitas em nome de Cristo e o Espírito Santo. 20. E aconteceu que nenhum homem poderia expressar uma palavra ou pensamento, refletindo sobre as doutrinas terrestres ou o governo do Luiemong, sem ser vítima de emissários mortais e anjos desse falso Cristo. Em verdade, muitas dessas cidades mortais eram obcecadas por anjos das trevas e do mal. 21. Com o tempo, eis que os mortais, inspirados por espíritos amantes da vingança, se levantaram contra os papas e cardeais de Luiemong e protestaram contra a abnegação do direito do homem de pensar por si mesmo, e essas pessoas se autodenominavam protestantes, professando que havia 2 Cristos, um verdadeiro e um falso, e, além disso, que eles próprios eram adoradores do verdadeiro Cristo. 22. No entanto, eles também estavam sob a inspiração de anjos maus, pois começaram a trabalhar queimando e esfaqueando seus oponentes também. 23. E Deus previu que agora era o momento de inspirar as nações ocidentais de Europa para grandes aprendizados, ciência, filosofia e migração ocidental. 24. Então, Deus enviou anjos para ensinar ao homem mais uma vez o telescópio e a arte de imprimir, e inspirar o homem a questionar os poderes espirituais dos reis. 25. Assim, o poder de Luiemong estava em grande parte preso ao gerenciamento de seus reinos destruídos, enquanto os santos anjos de Deus seguiam o caminho do desenvolvimento justo para a era vindoura de Cosmon. Capítulo 10, 1. ES disse, quando Deus viu que os anjos guerreiros de Luiemong haviam chegado às regiões terrestres, descobertos por Columbo, Deus se retirou, dizendo: 2. Eis que usarei isso como um testemunho a Jeová e contra esse falso Cristo, no futuro, pois retirarei minhas hostes anjos e desistirei, por um período, das terras centrais de Guatama. 3. E acontecerá que os mortais nessas terras não prosperarão em paz, nem em justiça, nem em aprendizado, nem em ciência, nem em invenções, nem em nada de bom sob o sol, pois os anjos guerreiros de Luiemong os obcecarão, e eles irão edificar e depois destruir, e o povo de Aliates, México, os Iodepans, os montes Umas, serão destruídos, e os Aito em suas cidades serão arruinados.
4. Agora, como foi dito por Deus, as terras centrais de Guatama, de mar a mar, caíram sob o domínio dos anjos guerreiros de Luemong, o falso Christi, e eles se tornaram guerreiros e destruidores, nem se levantaram em paz, nem em sabedoria, nem em nada de bom sob o Sala 1, mas eles viviam como salteadores, debauches, guerreiros, assassinos e idólatras do falso Christi. 5. Deus havia dito, eu irei para o norte, para a costa oeste de Urupá, e meus anfitriões anjos inspirarão outro povo a migrar para Guatama por causa da consciência, pelo amor de Jeová. 6. E será provado, no futuro, que aqueles que eu levarei através do oceano herdarão Guatama, e eles prosperarão em paz e virtude e sabedoria e aprendizado e invenções, e o homem, depois de algum tempo, testemunhará a diferença entre o povo dos bens de Luemong em comparação com os meus nas regiões do norte. 7. E assim, Deus enviou suas hostes anjos entre as facções do oeste de Urupá, e inspirou os mortais a se levantarem e partirem daquele país por causa da consciência, e aqueles que foram inspirados por Deus atravessaram o oceano e desembarcaram em Guatama, e nomearam o local de seu desembarque em Plymouth Rock, dizendo, pelo amor de Deus e pela liberdade, ajude-nos, ó tu, nosso Criador. 8. Mas eles não disseram, por causa de Cristo, nem por causa do Espírito Santo. 9. No entanto, os guerreiros anjos de Luemong os acompanharam através do oceano, e, quando viram o que os mortais haviam feito, partiram, por meio dos navios mortais retornando a Urupá, pois esses anjos eram de grau muito baixo para atravessar o oceano sem a presença de mortais. 10. E, quando chegaram ao outro lado, relataram aos generais anjos de Luemong o que havia sido feito pelos mortais, em Guatama, e esses generais anjos enviaram um despacho a Epsendi, o reino celestial de Luemong, para aprender sua vontade e prazer. 11. Luemong enviou a palavra de volta da seguinte forma, a saber, envia um anfitrião inspirador suficiente para obcecar todos os mortais que possuem o Guatama, para que o país não caia nas mãos de Jeová, não os poupe, possuir tudo, ou estragar tudo, em nome de Cristo e do Espírito Santo. 12. E assim aconteceu, no que diz respeito a esse falso Cristo e seus negócios com Deus. 13. Estes últimos haviam inspirado, por Jeová, certas pessoas no noroeste de Urupá, que eram fiéis de coração, mas não praticantes de ritos e cerimônias, que se autodenominavam Quakers, a migrar para Guatama, a moldar o destino, dos habitantes para a paz, virtude e sabedoria, e esses Quakers foram convencionados com Jeová, para nunca se envolverem em guerra, nem brigarem, nem contenderem com ninguém, pelo bem da opinião. 14. Então os anjos obcecados de Luemong caíram sobre as colónias de colonos em Guatama, e os obcecaram em esfolar, queimar e exterminar os Quakers, pelo amor de Cristo, como diziam os mortais. 15. E os anjos de Luemong inspiraram os mortais a aguardar outros fiéis que migrassem para Guatama. 16. Deus havia dito, sofre essas dificuldades para que meu povo seja registrado, pois em Cussão elas serão testemunho do poder do céu sobre os mortais. Isso sem dúvida se aplica ao México, América Central e parte norte da América do Sul, e também às Ilhas Índias Ocidentais, capítulo 11. Es disse, ouvi, ó terra, e vós, céus da terra, dos caminhos de Jeová, através de seu Deus, neste, seu reino, entendam como todas as coisas são realizadas para o triunfo final da justiça. 2. Agora, depois que os anjos etéreos chegaram ao paraíso, em resposta à oração de Deus por ajuda, Deus dividiu seus exércitos por toda a terra e seus céus, não por triunfo repentino por meios violentos, mas para o fim que o homem deveria, em depois de anos, compreenda a sabedoria e a glória de Jeová. 3. Deus fez 11 divisões de seus exércitos, 4 divisões para a terra e 7 para os céus da terra. 4. E como chefes das 4 divisões da terra, ele designou Ezen, Cã, Achou e Lacás, para irem a Adá, os reinos celestes dos 4 falsos deuses, para estabelecer uma guarda a partir daí para a terra. 5. E Deus deu a cada um deles 1.000 milhões de anfitriões para trabalhar com eles, e quando todos foram selecionados e vieram perante o trono de Deus, ele lhes disse. 6. Como os 4 falsos deuses realizaram todo o bem que podem realizar, e agora estão apenas levando mortais e anjos às trevas, eu cortarei a eles e seus suprimentos da terra, nesse dia e hora haverá perigo no céu. 7. Pois existem mais de 300 milhões de espíritos nos céus Adã, que foram mortos fatalmente, a fim de estabelecer o falso Brahma, o falso Buda, o falso Cristo e o falso Deus Gabriel. 8. Ide, pois, aos seus lugares e forneça sem sabedoria e força, guarda bem esses espíritos, pois uma vez que eles se reúnem por vingança, lançarão seus deuses no inferno. 9. Eles responderam com uma só voz, seja feita a vontade e a Jeová de Jeová, e eles saudaram, e partiram. 10. Deus chamou os outros 7 dos santos 11, para saber, Iopesloi, Licar, Vaduan, Ardolfos, Iotemis, Zaui e Edna, juntamente com seus 7.000 milhões de anfitriões, e ele lhes disse.
11. Eis que os 11 reinos que se preparam há mais de 2000 anos serão agora abertos e estabelecidos, com caminhos para os reinos dos 4 deuses falsos, pois está próximo o tempo em que os expulsarei, e os removerei deles e de seus reinos da terra e para sempre. 12. Para que uma revolta possa ser evitada, providenciareis lugares e vasos para a remoção de seus drujas, dos quais existem mais de 20.000 milhões, vá, então, aos seus respectivos lugares, e esteja pronto na hora do meu comando. 13. Eles responderam por unanimidade, seja feita a vontade e a Jeová de Jeová, e eles saudaram, e partiram também. 14. Depois disso, Deus nomeou 12 dos deuses e deusas etéreos como um anfitrião separador, e designou a eles 6.000 milhões de anjos para trabalhar com eles, quando o tempo lhes exigisse. 15. A esses 12 deuses e deusas, Deus disse, quando chegar a hora, eis que tomais seus 6.000 milhões de hostes e cortamos todos os suprimentos de terra nos quais os 4 falsos deuses e seus reinos subsistem. 16. E seus reinos cairão em anarquia e ruína, seus drujas serão libertados, ninguém deve ficar com eles, e eles cairão sobre os reinos de seus deuses, e os destruirão totalmente, e lançarão seus falsos deuses no inferno, anarquia. 17. Vá, portanto, para os lugares que eu providenciei, como meus mensageiros lhe mostrarão, e prepare-se em todas as coisas, para o tempo e o sinal da minha mão. 18. Assim, esses 12 deuses e deusas saudaram e partiram também para o trabalho deles. 19. Agora, até agora, ninguém, exceto o Santo Conselho e os deuses e deusas conheciam os planos de Deus, o Filho de Jeová, nem o objetivo e o trabalho fornecidos aos exércitos enviados assim a todas as partes da terra e aos Adã, mais baixo, céus. 20. Contudo, Deus ordenou aos oficiais que mantivessem linhas de luz com seu trono no paraíso, para que o concerto de ação se manifestasse por toda a terra, no mesmo momento do tempo. 21. Agora, portanto, saiba que dos barcos de bombeiros e equipes enviados pelos deuses falsos para o paraíso, apenas um, de Luemong, retornou para contar a história de desgosto e decepção por não encontrar o deus etéreo Litabaketrava. 22. Quanto aos outros 3, dotados de maneira tão extravagante, com 1 milhão de exércitos, coroados e enfeitados com tanta magnificência, eles concluíram a ir embora, cada um para uma região celestial diferente, e estabelecer 3 reinos independentes. 23. Muitas dessas hostes anjos haviam sido prometidas, por centenas de anos, que deveriam ter sub-reinos, com milhões de escravos, mas que já haviam sido adiadas, até que fossem desencorajadas. 24. Assim, eles decidiram se apropriar de suas roupas nos tronos e capitais fundadores. 25. Assim, o barco de bombeiros enviado por Enochissa retornou às suas regiões celestiais, mas não a Enochissa, e o dos Cabalatos foi para suas regiões, mas não para os Cabalatos, e a de Gabriel Tot voltou para suas regiões, mas não para ele. 26. E todos eles procederam muito da mesma maneira, que, depois de encontrar um lugar, passear no barco de bombeiros, atraindo os súditos a chegarem a seus lugares. 27. E aconteceu que, quando seus respectivos senhores estavam cientes disso, eles tinham reinos celestiais, com centenas de milhões de escravos. 28. Quando os 3 deuses falsos, Enos, Xoxá, Cabala e Gabriel Deus, ouviram falar dos procedimentos de seus súditos traidores, eles, separadamente, declararam guerra contra os pretendentes. 29. Portanto, em poucos anos, desde esse pequeno começo, grandes guerras envolveram esses 3 reinos falsos de Deus por todos os lados, mas totalmente interiores ao reino de cada um. 30. O que permitiu a Deus, o Filho de Jeová, perseguir os 2 grandes planos para a redenção dos mortais e dos anjos. Esses planos eram fornecer proteção aos Kaiôas confucionistas de Shainia, aos adoradores de Jeovi, e para fundar o país de Guatama livre das garras de Luemong. 31. Assim que Deus providenciou uma hoste protetora suficiente para os Kaiôas, ele dedicou suas energias a Guatama e seus céus. Capítulo 12. 1. Enquanto os céus da terra estavam agitados com a guerra e com infortúnios previstos e doutrinas estranhas, chegou ao paraíso, diante do trono de Deus, uma hoste de 7.000 anjos que haviam sido vítimas das inquisições sob a inspiração de o falso Cristo, Luemong, orando uma audiência com Deus. 2. Consequentemente, depois que o chefe de polícia anunciou isso diante do trono e do Santo Conselho, Deus ordenou que eles se aproximassem e falassem. 3. E aqueles que eram líderes então vieram e falaram, estes foram, Ruxos, Stella, Cuseikas, Martin, Agedeu, Burton, Jardineiro, Ogier, Isagades, Thornton, Winslaus, Hepburn, Autonus, Aia, Bothna, Irras, Cedásios, Praga, Septulus, Tilinai, Portia, Fussa, Barme, Dunia Sareca, Salomão, Julif, Galileu, Sega, Spinola, Suton, Ginotes, Sirat, Obnais, Pelechon, Bertimo, Feirdonas,
pubertas, pubertas, quidonatus, palha, susaratga, vusgain, givier, dos pastonitus, laiberans, jasmã, orolf, meier acento grave eu não sei o que é isso, disse ela, acento grave eu acho que você é uma pessoa que não se importa com o que você faz, ele é o que você é, o que você faz e o que você faz. Dranfeld, Necairo, Emisted, White, Tusse, Kirby, Torto, Lobisomem, Bertolf, Marrom, Wishart D, Mill, Sadarak, Gapon, Euton, Somerset, Rayolif, Bedford, Wellen, Gaison, Darcy, Wallace, Tudon, Taylor, Farrar, Jones, Branco, Myers, Henry, Atino, Percy, Aliados, Flor, Joseph, Milne, Varne, Simpson, Latimer, Ridley, Kramer, Lang, Pess, Bradbridge, Valstein, Alin, J.S., Ormes, Stavson e Donald, 2 E esta é a substância do que eles disseram. 4. Santo Deus, Filho de Jeová, cumprimentando em amor, em piedade e em ira. 5. Nós não somos deuses, nem puros, nem santos, portanto, tenha pena de nós. 6. Não somos felizes e sentimos que, em nossas lutas para encontrar a verdade, fomos usados injustamente, portanto, tenha pena de nós. 7. Nascemos em buracos de lama e temos roupas sujas, portanto, tenha compaixão de nós. 8. Estamos em busca de água limpa, para que possamos nos lavar, portanto, guie-nos. 9. Temos a força de que um lobo louco pode se orgulhar, portanto, use-nos. 10. Não temos tanta misericórdia e perdão quanto os deuses, portanto, nos dê um trabalho duro a fazer. 11. Tal trabalho, de fato, que exigiria que ninguém separe um fio de cabelo para discernir certo ou errado. 12. Não que desejemos nos vingar contra o falso Cristo, um passo mais alto, ó Deus. 13. De fato, se um cordeiro inocente for perseguido por um lobo, nos dê apressados para salvar o cordeiro. 14. Agora, eis que chegou o boato de que você estabelecerá Guatama livre do domínio dos deuses e salvadores. 15. E chega a isto, estamos tão longe no caminho da purificação que não podemos mais pegar os anjos falsos de Cristo e julgá-los no inferno. 16. Não obstante, não somos tão fastidiosamente puros, mas apreenderíamos os anjos que operam mal e os seguraremos pelas gargantas até que o teu grande país seja fundado com segurança para o reino de Jeová. 17. Se, portanto, podes apropriar 7.000 anjos em algum canto solto e inescrupuloso, para fazer-te um bom serviço contra o tirano e implacável Luemong, eis que estamos diante de Jeová e de ti, para fazer a tua vontade como quiseres. 18. Deus disse-lhes, meus irmãos e irmãs, em nome de Jeová, eu os recebo. 19. O que puderdes fazer, fareis, nem devem julgar a si mesmos. 20. Na medida em que tendes a luz do Pai, assim o servireis. 21. Somente a Ele sois responsáveis, porque o seu triunfo será a redenção do céu e da terra. 22. Eis que Luemong certamente inspirará uma guerra, tanto em Guatama, com mortais, como nos céus, com os anjos. 23. Meus anfitriões anjos inspirarão os mortais de Guatama a fundar um governo livre do domínio dos deuses e salvadores. 24. A guerra se seguirá, agora, eis que designa Ioteiza como meu senhor para essas regiões, reparai-vos ali com os meus mensageiros que conhecem o caminho, e Ioteiza te receberá em meu nome e lhe dará trabalho em justiça, verdade e sabedoria. 25. O exército da Inquisição, em seguida, saudou e partiu, e eles chegaram à estação celestial de Ioteiza com os colonos em Guatama. 2. Os nomes acima serão encontrados no Livro dos Mártires de Fox e Livro das Vítimas Cristãs de Justin, capítulo 13, a República Estabelecida. 1. E.S. disse, desde 300 anos, os Lu da colocação de Deus na Terra, estavam fornecendo as gerações de homens para a obra vindoura de Deus. 2. E através deles Deus, o Filho de Jeová, levantou 1.200 homens, para estar diretamente sob a inspiração da segunda ressurreição, por estabelecer um governo emancipado para os mortais. 3. E esses 1.200 homens foram elevados a graus acima de 60, e alguns deles a 80. 4. Os chefes desses homens levantados por Deus, para estabelecer o fundamento do reino de Jeová com os mortais, foram os seguintes, todos que estavam acima do 8º ano, a saber. 5. Paine, Jefferson, Adams, Franklin, Carroll, Hancock e Washington. 6. Jeová, nas mãos desses 7 homens, por Deus, seu Filho, colocou a liderança das hostes mortais, e eles estavam sob a orientação do Senhor de Jeová, Ioteiza. 7. E o Senhor fez Paine proclamar as novas doutrinas, contra Luemong e os livros sagrados, nos quais as inquisições haviam sido realizadas. 8. Essas eram, então, as doutrinas de Paine, inspiradas pelo Senhor, o Filho de Jeová, a saber.
9. O Criador, que é todo-poderoso, incomparável em sabedoria, verdade, poder e unidade de propósito, o autor de todas as coisas, na terra e em todos os outros mundos, vistos e invisíveis. 10. Que a alma do homem é imortal e eterna, e alcançará finalmente a paz e a alegria nos céus do Todo-Poderoso. 11. Que, de acordo com as boas ou más ações, palavras, pensamentos e ações do homem enquanto estiver na terra, ele herdará no céu luz ou trevas, alegria ou infelicidade. 12. Que todo o mundo é meu país e o mesmo direito para todos os homens. 13. Fazer o bem, com toda a sabedoria e força, é a religião mais alta. 14. Esse homem tem um direito natural, acima de todos os reis, sacerdotes e escritos sagrados, de servir a seu Criador à sua maneira. 15. Que esta é uma era da razão, na qual todos os homens devem ser inspirados, a ler, pensar e julgar com seu próprio julgamento, e não através de qualquer sacerdote, igreja ou salvador. 16. Que a doutrina de um salvador é injusta, que nenhum homem honesto deve aceitar que outro morra por ele. 17. Que os chamados livros sagrados não são os escritos do Criador, que sua multiplicidade de defeitos prova que foram fabricados por autores corruptíveis. 18. Que, na prática, os referidos livros sagrados foram usados por padres sem princípios para promover guerras, inquisições, tirania e destruição. 19. Que o homem se levante em sua força para abraçar seu Criador, praticando boas obras e promovendo o amor fraterno por todos os homens, e pela caridade e independência suscitam a proteção, o orgulho e a glória do Todo-Poderoso. 3. 20. As doutrinas de Deus, Paine proclamou publicamente, e eles foram impressos e circularam entre os habitantes de Gautama. 21. E aconteceu que eles caíram nas mãos de homens e mulheres previamente preparados por Deus para recebê-los, e essas pessoas aplaudiram tanto as novas doutrinas que as colónias repudiaram o direito divino, leis divãs, dos reis de governar sem o consentimento dos governados. 22. Louis Among, o falso Cristo, percebeu o desígnio de Deus, o Filho de Jeová, e imediatamente enviou à terra, a Gautama, 2000 guerreiros anjos, derrubar as doutrinas de Paine e precipitar as colónias em guerra contra o governo local em Europa Ocidental. 23. Assim, a guerra em Gautama, na terra e nos seus céus, estabeleceu mortais contra mortais e anjos contra anjos. 24. O Senhor, Iota Isa, agora designava o exército da Inquisição, os 7000 anjos enviados por Deus, para serem os anfitriões protetores dos 7 líderes da revolta de Gautama. 25. Além desses anjos, que eram generais e capitães dos exércitos, havia oficiais angélicos não comissionados, 2784, que também haviam sido martirizados quanto à vida terrena, por flagelação e tortura, e sendo puxados em quartos e queimados, que foram distribuídos entre os exércitos mortais de soldados, e esses oficiais anjos tinham exércitos e companhias de anjos, disciplinados e esquartejados nos acampamentos dos mortais com os soldados. 26. Tais eram então os anfitriões inspiradores, variando em número de 6 a 12 milhões, que permaneceram com os soldados da República durante a guerra, dia e noite, inspirando-os à fortaleza e manipulando-os para lhes dar saúde e força e resistência. 27. Deus falou ao anjo comandante desses exércitos, dizendo, embora teus exércitos inspirem esses mortais à liberdade quanto às coisas terrenas, você também aproveitará esta oportunidade para semear entre eles a semente de luz espiritual mais elevada. Lembre-se, então, do sermão do Altíssimo, há apenas um grande espírito, Jeová, e isto teus exércitos inspirarão para sempre os mortais. 28. Durante 7 anos a guerra durou e, durante todo o tempo, o comandante terrestre, Washington, esteve sob a tutela do comandante das hostes anjos, e havia detalhes para guardar o Washington, dia e noite, 1000 anjos, e embora ele tenha sido baleado e, de muitas maneiras, procurado ser destruído, esses anjos o salvaram, até pegando nas mãos as balas que foram disparadas contra ele. 29. E da mesma maneira muitos outros líderes e soldados mortais na guerra foram protegidos e salvos dos danos pelos anjos. 30. E, no entanto, tudo isso enquanto os anjos de Luemong lutavam do outro lado, esforçando-se para afastar os anjos da guarda e, assim, tornar os líderes mortais vulneráveis. 31. Mas esses anjos eram mais baixos em grau e menos potentes e, além disso, não tão entusiasmados, pois não haviam sofrido martírio. 32. Jeová disse, antes, que um homem se glorie no martírio por causa da justiça, pois aqui ele toma alta resolução contra o mal, o que resolve é um grande poder para a alma quando entra no céu. 33. E aconteceu que a República foi estabelecida. 34. E Deus fez com que o comandante dos anjos que havia realizado essa obra convocasse seus anfitriões, para que eles pudessem ouvir a voz de Jeová, e assim reuniram 18.340.000 em número, em um céu extemporizado acima das montanhas Água, onde os chefes do paraíso já haviam preparado um altar a Jeová para a ocasião.
35. Dos graus mais altos de outros platós, foram reunidos aqui no círculo sagrado, 70 milhões de anjos, para promover a voz, dos assuntos que Deus já havia enviado a Arok, para que uma corrente de luz pudesse ser feita aos céus superiores. 36. Agora, quando os anjos da Inquisição foram reunidos diante de Deus e devidamente colocados pelos marechais, Deus fez com que a luz fosse baixada, para que eles se regozijassem em vez de sofrer por causa de seu brilho. 37. Quando Deus se sentou no trono, e os Esnor cantaram para a glória de Jeová por terem fundado a República dos Mortais, um raio de luz foi visto descendo dos reinos superiores, e se estendeu até o trono de Deus, onde agora, por todos os lados, a iluminação estava em esplendor. Atualmente, logo acima do trono, uma única estrela de luz foi formada, e daí surgiu a voz de Jeová, dizendo: 38. Paz, meu amado, o caminho está aberto, a liberdade para a consciência dos mortais é fundada na terra, vocês os levantaram acima da escravidão dos deuses. 39. Porque você foi derrubado antes de terminar seu trabalho na terra, eu permiti que você voltasse aos mortais para completar suas próprias aspirações. 40. Como vocês se uniram em empresas e falanges por uma boa obra, em vez de trabalharem sozinhos, agora são admitidos na segunda ressurreição dos meus reinos. 41. Pela luz do meu trono fareis hoje absolvidos da escravidão da terra e da primeira ressurreição. 42. A voz cessou, mas Deus falou aos seus marechais, dizendo: providencie uma avalanche suficiente para a ascensão desses meus amados anjos e leve-os aos campos e florestas de Atos a Sabac, no planalto de Orthion, onde eu já lhes proporcionei amplas residências. 43. E, depois de entregues, classifico-os e dê a eles instrutores e companheiros adequados, para que, no devido tempo, possam se tornar noivas e noivos para Jeová, e ascender aos reinos emancipados nos mundos etéreos. 44. Agora, faça-os passar diante do trono, para que possam receber distintivos do Altíssimo, pois estes serão para eles uma conexão com os reinos exaltados. 45. Os marechais então os atravessaram o trono, e caíram dos céus acima sobre eles distintivos de luz imortal, imutáveis. 46. E os construtores de Iutis trouxeram-lhes uma avalanche, e foram para lá, ao som de 3 milhões de vozes em louvor de Jeová, e quando eles estavam lá dentro, Deus novamente falou com eles, dizendo: 47. Vós agora estáis longe da terra, mas, ao libertar esta terra para si mesma, e agora ir embora, eis que voltarei a chamá-lo antes de outros 100 anos, para libertar o povo das doutrinas e credos dos antigos. Nenhum Deus, nem Senhor, nem Salvador será imposto nesta terra. Até lá, Jeová esteja com todos vocês e lhe dê alegria e felicidade. 48. Então, os oficiais da avalanche a colocaram em movimento, subindo para cima, e os músicos, os que permaneceram e os que subiram, cantaram e trombetearam até que o navio de fogo subisse à vista. 3 acima foram as doutrinas de Tom Paine, capítulo 14. 1. Durante 300 anos antes das transações acima, os 4 deuses falsos estiveram em guerra em um grau limitado em seus céus, e também em certos bens da terra. 2. Na China, os Kaiouans confucionistas haviam feito grandes progressos, em prejuízo do falso Brahma, Enu Shisa, mas o último havia empurrado seu povo para Vindhya e Parsi. 3. Por parte de Cabalactes, o falso Buda, ele empurrou seu povo para Shainia e Parsi também, e em muitas partes de Vindhya, esses budistas haviam tratado os Brahmanes com grande matança. 4. Mas nenhum dos falsos deuses acima era páreo para Thoth, também conhecido por Deus Gabriel, sob o nome e as doutrinas de Maomé. Ele fez grandes incursões nas posses dos outros 2 deuses falsos, tanto na terra como nos céus. 5. E, no entanto, por outro lado, Luemong, o falso Christi, havia se aproveitado de todos os outros 3 deuses falsos. Ele havia encontrado emissários mortais na Grã-Bretanha, Europa Ocidental, a quem ele havia inspirado sob o nome ISTINDIACOMPANY. A estes ele disse: venha, eu o levarei aonde há grande riqueza e prazer mais luxuoso, eis que possuireis o lugar e vencereis os gentios de um país rico. 6. Assim, Luemong os liderou, e eles levaram consigo missionários, bíblias, espadas, canhões e navios de guerra, e quando eles chegaram a Vindhya, Luemong, por meio de seus anfitriões anjos, disse-lhes: diga a estes pagãos, vocês são adoradores do Cordeiro da Paz, que tendes amado e por causa da justiça, e eis que eles te receberão, e acontecerá que, quando estiveres lá dentro, caireis sobre eles e os destruirei aos milhões, homens, mulheres e crianças, e caireis sobre os seus aquedutos, que irrigam as terras, e os destruireis também, e eis que milhões desses pagãos morrerão de fome todos os anos, por causa das fomes que certamente virão sobre eles. 7. Agora, tudo isso aconteceu, os idólatras de Luemong caíram sobre as posses terrenas dos budistas e possuíam a terra de Vindhya e, em nome de Cristo e do Espírito Santo, mataram 7 milhões de homens, mulheres e crianças.
8. E eles também destruíram os aquedutos, pelos quais a fome chegou aos vindioas, de modo que, com o tempo, 30 milhões a mais pereceram de fome. 9. Agora, embora Cabalactes tenha perdido, em grande medida, suas posses terrenas, ele ainda mantinha os céus de Vindio, de modo que Luemon realmente ganhou apenas poucas almas no céu, depois de todas as suas destruições. 10. Luemon também levou seus emissários mortais para a China, na esperança de possuir esse país também. Ele lhes dissera, vá para lá e imponha a eles o comércio de ópio, e acontecerá que eles se tornarão um povo bêbado e sem valor, e cairas sobre eles e os vencemos, e possuímos todo o seu país, onde há grandes riquezas armazenadas. 11. E os idólatras do falso Cristo caíram sobre os Shineans e reforçaram o comércio de ópio, e também fizeram muitos deles um povo bêbado e sem valor, e depois que estavam assim bêbados, os idólatras do falso Cristo levantaram o clamor, eis os pagãos bêbados, os indulgentes em ópio. 12. No entanto, os Kaiuans da Shiny eram um poder poderoso e confundiram os emissários do Luemong em todas as outras invasões. 13. Agora, embora Luemong tenha sido derrotado pela sabedoria de Deus, ao possuir as colónias de Guatama, no entanto, Luemong ainda esperava recuperar o país para si mesmo, e para realizar seus projetos, ele enviou 2 milhões de guerreiros anjos para realizar a destruição das tribos Algonquin que habitavam o país. 14. E isso também aconteceu, os idólatras de Luemong caíram sobre os Algonquins e fizeram com que 3 milhões deles fossem mortos, homens, mulheres e crianças. 4. O número de índios mortos de imediato pelos cristãos não era muito superior à metade desse número, mas, ainda assim, os 3 milhões e meio de índios que habitavam este país morreram por causa de seu tratamento pelos cristãos. Capítulo 15. Deus, o Filho de Jeová, expulsa os 4 falsos deuses. 1. Quando chegou a hora certa, Jeová falou a Deus, dizendo, meu filho, eis que a era Cosmon está próxima e a luz do arco de Suens entra nos campos do paraíso, estenda a mão sobre as nações da terra e sobre os céus, e varre os teus reinos para a minha luz eterna. 2. Os 4 deuses falsos, os perpetuadores da besta, clamarão em agonia, mas não os ouvirás nos meus juízos. 3. Então Deus enviou suas hostes disciplinadas, 12 mil milhões, para cortar os suprimentos da terra, assim como um general mortal corta os suprimentos de uma cidade ímpia para subjugá-la. O poder acumulado de toda a luz era sobre os 4 reinos dos 4 falsos deuses, aqueles que se proclamavam salvadores de mortais e anjos. 4. E os anjos de Deus se espalharam por toda a terra, em exércitos de milhões e dezenas de milhões, bem disciplinados, eles se reuniram nas cidades mortais e nos campos, entre todas as nações, tribos e povos. 5. E esses exércitos anjos foram comandados e treinados para trabalhar em conjunto, com linhas de luz se estendendo ao trono de Deus. 6. E Deus falou no paraíso, por meio das linhas de luz, e sua voz entrou em todos os poderosos exércitos de seus exércitos, os 12 mil milhões, dizendo: 7. Corta os suprimentos de terra dos 4 animais da terra, eles e suas inúmeras legiões de seguidores se tornaram inúteis na ressurreição de mortais e anjos. 8. Seus nomes se tornaram um fedor na terra, seus seguidores mortais são escavadores de todo tipo de impureza, seus espíritos se tornaram vagabundos na terra e nos céus dela. 9. Meus anfitriões tentaram convencê-los, mas eles não ouviram, a luz dos reinos superiores, eles não receberão. 10. Mas vou fazê-los olhar para cima, como bestas indomáveis, clamarão por sustento, mas não a encontrarão nos lugares de suas antigas assombrações. 11. Então, as hostes de Deus marcharam entre os drujas, os adoradores dos 4 falsos deuses e suas colheitas mortais. 12. E os drujas se voltaram para seus respectivos deuses, o falso Brahma, o falso Buda, e Gabriel de Kala, e o falso Christi, gritando, eis que nossos suprimentos estão cortados, não é a terra o teu reino, e o lugar do teu escabelo, não disseste que eras o Todo-Poderoso, como, então, outro Deus apareceu, se tu és realmente nosso Salvador, agora nos salve, mas se você esteve tudo isso enganando, então o inferno será por tua porção. 13. Os 4 deuses falsos ouviram o clamor de raiva e suspeita em seus poderosos reinos, ouviu os lamentos dos 60 mil milhões, e eles temerão e tremeram. 14. Acima de tudo, com medo, estava o falso Christi, pois, para engrandecer seu próprio reino, ele havia proclamado na terra que, qualquer que crer em mim será salvo, mas todo aquele que não crer em mim estará em perigo de fogo do inferno. 15. E incontáveis milhões de mortais não pensaram na auto-ressurreição, mas aceitaram sua palavra, e assim viveu e morreu e se tornou seus escravos por centenas de anos. Milhões desses anjos fizeram bandeiras celestiais, com as promessas deste falso Senhor inscritas nelas, e com estas foram em posições no céu, clamando, pão ou sangue, viemos para não trazer a paz no céu, nós viemos trazer uma espada, viemos para colocar anjo contra anjo, dá-nos, ó tu, nosso Deus, ou o inferno será a tua porção.
16. Assim, como havia sido predito por Deus, do que ele havia dito, a anarquia abrangerá os vossos reinos celestiais, e você ainda deve reconhecer que é falso perante Jeová. 17. E os 4 falsos deuses, temendo os fogos do inferno, continuaram gritando: Eu não sou o verdadeiro Brahma, eu não sou a verdadeira Buda, eu não sou o Deus verdadeiro, eu não sou o verdadeiro Cristo. 18. Pois eles esperavam assim se salvar, mas, infelizmente, para eles, seus milhares de milhões caíram sobre suas cidades celestiais, palácios e tronos, e os roubaram. 19. E, quando a fúria deles começou, eis que as vastas multidões correram para os falsos deuses, e caíram sobre eles, espancaram-nos, sufocaram-nos com cheiros sujos, cobriram-nos com gases sufocantes, cercaram-nos com fogos sulfurosos. 20. E trouxeram os oficiais e sacerdotes, monges e oficiais superiores, e os lançaram em infernos também, milhões e milhões de anjos dominantes dos falsos deuses. 21. Assim, esses 4 deuses falsos estavam cercados, mesmo dentro de seus próprios reinos dissolutos, e todos os dias e todas as horas ficavam mais terríveis. Era a loucura enfurecida de 60 mil milhões de anjos enganados, libertados da escravidão, voltados contra eles. 22. Então o Deus de Jeová, do paraíso, partiu em um navio de fogo brilhante, além da resistência dos drujas, saiu com 10 milhões de notas altas, 10 milhões contra 60 mil milhões. Deus os trouxe dos reinos de Arok e Arívia, bem disciplinados para o propósito. 23. E no navio e nos banners dos mesmos, foram inscritas estas palavras: T aqui é apenas um GRATSPIRT, JEHOVIH, TU assimilar HIM, é a salvação dos homens e anjos. 24. Ele clama: Vinde a mim, meus reinos são amplos para todos os vivos, sede fortes na ressurreição, porque eu vim libertar. 25. E Deus reuniu-se nos mais altos graus dos reinos celestiais perturbados, 13 milhões de anjos sem teto, que haviam adorado os 4 falsos deuses, e Deus os mandou para Luana, no plató, e Vestos, onde os comandou em colónias, com lugares para educação e trabalho. 26. Deus lhes disse: Você esperava subir aos reinos mais elevados de Jeová através de orações e confissões a deuses falsos. Eis que vos digo que não há ressurreição senão desenvolvendo os talentos que Jeová criou a todos os homens, e depois, trabalhar e a locais de educação, para que sejais companheiros aptos aos anjos exaltados de Jeová. Capítulo 16. Deus livra os 4 deuses falsos dos 4 infernos. 1. E.S. disse: Agora, Deus era o Filho de Jeová, mestre de toda a terra e de seus céus. 2. E eis que a era de Cosmon estava próxima. 3. A luz do arco havia caído no trono de Deus, os chefes orianos de Jeová dos céus emancipados haviam chegado. 4. O paraíso era como um novo reino, 1.000 milhões de etéreos haviam chegado para trabalhar com Deus, limpando os infernos dos céus inferiores e providenciando a abertura dos portões dos céus para que os anjos aparecessem para os mortais. 5. Metaase, deusa de Alfad, nas estradas de Lu, na Eteia, havia trazido de volta os exércitos das Inquisições. Ativi, deusa dos pântanos lutianos, nas planícies de Uessato, em Etíria, estava lá, com Massicred de Bogangad. Munetzian, deusa de Tuissa, estava lá, com os perseguidores de Zaratustra. Norwaftissa, deusa da floresta de Nidea, na Etíria, estava lá com os perseguidores de Brahma, o puro e verdadeiro, e os perseguidores de Moisés e Capilia. 6. Além destes, havia 46 outras deusas, cada uma com uma hoste de anjos que antigamente lutavam contra Jeová, a favor de algum deus falso. 7. Mas agora, na vinda de Cosmon, eis que eles retornaram como deuses e deusas puros e exaltados. 8. E Deus, o Filho de Jeová, chamou todos esses perseguidores de uma só vez, e ele lhes disse: 9. Eis que existem 4 grandes infernos e 6 infernos menores e 14 infernos ainda menores, ainda existentes nesses céus inferiores. 10. Visto que outrora foram lançados em infernos, e depois libertados pelos anjos de Jeová, vão agora, e libertem os infernos desses céus, e traga os principais falsos deuses diante de mim, meu marechal o alocará nos respectivos lugares que lhe designei. 11. Então saíram os deuses e deusas como designados por Deus para libertar os 24 infernos dos céus da terra, e eles levaram consigo para este trabalho 6.000 milhões de trabalhadores anjos bem qualificados em tais assuntos. 12. E, em 34 dias, os infernos foram entregues, quebrados e desaparecidos, e a partir desses infernos, havia assim libertado mais de 70.000 milhões de anjos, que foram levados para os platós, preparados para eles por Deus, o Filho de Jeová. 13. E Deus também lhes havia proporcionado, em seus novos lugares celestes, divisões e subdivisões, com generais, capitães, superintendentes e outros oficiais, necessários para impedir que eles entrassem em nós e infernos novamente.
14. Dos falsos deuses e deusas assim entregues e apresentados diante de Deus, no paraíso, para julgamento, os chefes deles eram Astarote, Dagon, Asdod, Iutemas, Sátias, Guluth, Plutóia, Itis, Arangad, Muak, Aoar, Baal, Enushissa, Cabalactes, Gabriel e Luemong. Além destes, havia 70 outros deuses e deusas falsos libertados, mas que não foram trazidos diante do trono de Deus, mas foram enviados para hospitais, porque estavam em caos. 15. Deus havia anteriormente fornecido ao paraíso, através de seu santo conselho, o tempo do julgamento dos falsos deuses, que lhe foram apresentados. 16. Assim, os santos concílios foram formados em crescente, de modo que o trono de Deus se assentou entre seus chifres, a fim de promover a voz. 17. Os marchais então trouxeram os falsos deuses e deusas para a arena do círculo onde a luz deveria cair sobre eles. Capítulo 17. Jeová julga os falsos deuses e deusas. 1. ES disse, a voz falou da luz sobre o trono de Deus, dizendo. 2. Porque eu admoestava a terra e o céu, dizendo, quem se estabelecer mais do que o IEM, será obrigado, e quem lhes der ouvidos e correr atrás deles, será obrigado a eles, e eles não deram ouvidos aos meus mandamentos, mas adoraram outros deuses além de mim, assim colherão a colheita que semearam. 3. Porque eles puxaram a espada para se estabelecerem, foram presos pela espada. 4. Porque eles assumiram reinos celestiais, eu os vinculei a isso.